Olá, eu sou a Renata Figueiredo e vamos continuar de onde a gente parou lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui são as palavras do Senhor Jesus, declarando que o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, o enviou ao mundo como seu Filho unigênito para salvar a humanidade. Que glória poder saber, meus irmãos, que foi da vontade de Deus enviar parte de si mesmo como seu Filho, a palavra dele ao mundo, para que pudéssemos ser salvos das garras de Satanás, para que pudéssemos não ser condenados por conta dos pecados da humanidade desde o início. Então Deus, ele fez isso de boa vontade, e isso é maravilhoso. Só basta a gente crer, só basta a gente tomar atitude e crer no nome de Jesus. No versículo 18 ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Vamos pegar cada palavrinha, meus irmãos. Quem crê nele? O crer, lembrando, não é acreditar. O crer é tomar atitude. Muitos dizem que acreditam em Deus. Se você chegar para qualquer pessoa, ou a maioria, na rua, e perguntar: você crê que Deus existe? A pessoa com certeza vai dizer sim, mas muitas vão dizer: eu acredito em Deus, eu acredito que Deus existe. Mas esse acreditar muitas vezes é apenas de boca, porque vai olhar a vida dela, vai olhar a vida daquela pessoa. Tem alguma prova de que ela crê em Deus? Muitas, infelizmente, não tem, porque o crer é agir, o crer é a tomada de atitude. E qual é a atitude que deve ser tomada? Seguir a palavra dele, seguir as palavras do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Quem diz que crê nele deve andar como ele andou. Está escrito. Então a nossa luta diária, meus irmãos, sua e a minha, que dizemos crer no Senhor, deve ser todos os dias buscar andar conforme a palavra de Deus, andar conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. E a gente não diz que isso é fácil, não, porque é uma luta diária contra a nossa carne, contra as nossas vontades. E essa é a boa milícia. Esse é o bom combate da fé. Por isso que temos a fé, porque a fé é a nossa aliada, a nossa arma espiritual para vencer as armadilhas do diabo, que são enviadas sobre nós muitas vezes para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir, para fazer a gente cair nas vontades da carne. O velho homem, ele já morreu quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente se batiza, quando a gente recebe o Espírito Santo. Mas infelizmente a gente ainda está aqui, nesse mundo pecaminoso. Então vai ser uma guerra todo dia. Vai ser guerra, não dá para negar isso. Temos o Senhor Jesus para nos ajudar, temos a palavra para nos ajudar, temos o Espírito Santo, e somente com o Espírito Santo é possível vencer. Mas é uma guerra todo dia, porque o mal está à solta e ele vai tentar nos influenciar através das coisas que a gente gosta, das vontades da carne. Tentar nos influenciar para quê? Para que a gente caia em ciladas. É por isso que a gente precisa da palavra. A palavra de Deus é luz para os meus pés, luz para os meus caminhos. A gente tem que estar sempre alerta. E o crer é justamente isso. O crer é a gente buscar se manter nele, é a gente andar como ele andou. O crer é tomada de atitude, é a gente viver pela fé, viver como ele viveu. Então quem nele crê não é condenado à morte espiritual. Mas quem não crê, aquele que não crê no nome do Filho de Deus, já está condenado. É tanto que ele diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E eu fui pesquisar, e o nome do unigênito Filho de Deus, que é Jesus, tem o significado de salvação. Quer dizer, aquele que desceu à terra para cumprir as profecias do Antigo Testamento e salvar a humanidade. Então, o significado do nome de Jesus é esse: é salvação, é salvar a humanidade do pecado.
da condenação eterna. E o significado de Cristo é o ungido, o ungido de Deus, ungido pelo Espírito Santo, assim como Deus deseja que a gente seja também ungidos pelo Espírito Santo, para que a gente vença a morte através do nome de Jesus. Porque temos o Senhor Jesus como nosso Salvador e por conta disso a gente tem garantia de vitória sobre o inferno, sobre o mal, sobre a morte. É por isso que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo passará da morte para a vida. Quando a gente não o conhece, quando a gente vive, aquele que já se converteu, no passado, assim como eu, vivíamos no pecado. Estávamos mortos para Deus, vivos para o mundo, quer dizer mortos para Deus. Estávamos condenados, porque a gente não estava crendo no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a gente, vamos dizer assim, eu acredito, mas ainda estava em pecado. Essa é a diferença entre crer e acreditar. É a pessoa, quando de fato crê em Jesus, sabe, tem a certeza, a convicção de que Ele veio para me salvar, então eu tenho que me entregar. Eu tenho que aceitar esse sacrifício, receber esse sacrifício do Senhor Jesus, que Ele fez por mim, e viver por Ele. Assim como Ele se sacrificou por mim, eu vou ter que me sacrificar por Ele. Porque a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Eu sempre digo isso nos vídeos. Há um preço a ser pago. Muitos eles se apoiam naquela palavra que diz: a graça de Deus me basta. Só que essa graça, ela tem que ser acompanhada também de sacrifício. Tem que ser acompanhada de renúncia. Porque a salvação vem pela graça, mediante a fé. E essa fé está baseada no crer. Essa fé aqui, para que eu comprove a fé que eu tenho que agir essa fé. Porque a fé sem obras, ela é morta. Está escrito também isso. Que se a gente não agir a nossa fé através das obras, através de atitude, a gente vai mostrar que a gente não tem a fé de verdade. Porque se eu tenho fé de fazer uma coisa, uma determinada coisa, por exemplo, eu tô sem emprego, tá amarrado e repreendido, mas só um exemplo. Eu tô desempregada agora. E vem na minha mente uma direção de Deus. Olha, vai lá na loja tal, deixar o teu currículo, falar, ser sincero lá, olha, eu tô precisando de um emprego, você pode me dar alguma coisa assim, uma chance, uma vaga, alguma coisa, vamos dizer assim, essa é a direção de Deus, você buscou na palavra a direção de Deus, essa daí. E ao mesmo tempo veio um monte de conflito, um monte de pensamentos de dúvida na sua mente, dizendo, eu não posso fazer isso porque a pessoa vai rir da minha cara ou sei lá, não vai aceitar. Então vai vir a direção de Deus e também vai vir as dúvidas do diabo para tentar brecar aquela fé. Então a minha fé inteligente é de obedecer essa palavra. Vou pegar o meu currículo e ir lá naquela loja. Para assim buscar uma porta aberta, porque eu tenho o Senhor dos Exércitos comigo. Então Ele vai suprir as minhas necessidades. Ele tem que suprir porque eu sirvo a Ele. A minha vida é sobre a responsabilidade dEle. Ele é o meu Senhor. Eu sou servo dele, eu sou filho dele. Então ele tem que suprir. A atitude que você tomar com base nessa direção de Deus, sendo uma direção de Deus, e você tomar essa atitude e ir lá na loja, vai provar que a sua fé é verdadeira. Que você creu na palavra. Você buscou a direção de Deus e Ele lhe deu essa direção. Vai lá e faz isso que eu estou dizendo. Do mesmo jeito é quando a gente vai evangelizar alguém. Já passei por muitas situações em que veio uma coisa assim inusitada de se fazer. E logo também veio o pensamento de dúvida. Mas será que isso vai dar certo? Vem, sempre vem. Mas aí quando eu neguei esse pensamento de dúvida e agi a minha fé, porque eu criei naquela palavra que veio à minha mente, eu criei que aquela palavra é do Espírito Santo, porque ela estava me mandando fazer uma coisa para alcançar uma pessoa. Então quando eu fiz, logo veio a satisfação. Poxa, eu alcancei aquela pessoa. Então eu agi a fé naquele momento. Eu agi, eu criei naquela palavra que veio até mim. Então eu fui lá e tomei a atitude e agi. Então esse é o crer. Para a gente ter uma vida com Deus, a gente crer de fato no Senhor Jesus, a gente tem que agir. A gente tem que agir conforme a palavra
dele. Por isso que ele diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, aquele que não crê que Jesus veio em carne para nos salvar. E olha quantas pessoas, né, meus irmãos, quantas pessoas ao redor do mundo, que muitas são religiosas, muitas dizem que acreditam, mas não vivem a palavra. Muitas vivem em pecado e não estão nem aí. Não estão nem aí porque acham que ainda haverá o amanhã. Todos os dias a gente tem que viver com o pensamento de que nesse momento pode ser o último da nossa vida. Quando a gente tem o pensamento de contar os nossos dias, tem um salmo que diz isso: me ensina a contar os meus dias. Contar os dias, porque todos os dias pode acontecer alguma coisa que a gente venha não estar mais aqui. Assim, a gente tem a proteção de Deus, é claro, a nossa vida está nas mãos dele, mas a gente não sabe quando será o nosso último momento nessa terra. Então a gente tem que estar sempre o quê? Na linha. A gente não é trem, mas a gente tem que estar na linha. Temos que estar protegidos pela palavra. Então a gente tem que seguir a palavra. Precisamos, meus irmãos, estar vivendo em santidade todos os dias. E esse viver em santidade é buscar se limpar. Alguém fez alguma coisa contra você? É difícil perdoar? Muitas vezes. Mas só é possível com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos lembra das palavras de Deus, da gente perdoar o nosso irmão, perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos inimigos. Isso está na oração que Jesus nos ensinou. A gente pede, aquele que ora o Pai Nosso todos os dias, pede isso: perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação da gente não querer perdoar alguém, da gente querer dar o troco, mas a Deus pertence a vingança. Está escrito também isso. Ele é o nosso juiz. Então, se a gente crê que Ele é o nosso Senhor, então a gente vai viver como servo. A gente sabe o nosso lugar. E o nosso lugar é debaixo das mãos poderosas do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus. Quando a gente reconhece que nós somos servos, filhos, noiva de Deus, noiva de Cristo, então a gente sabe, a minha vida ela está apoiada em Deus. Então Ele vai suprir a minha necessidade. Então Ele é o meu juiz, Ele é meu salvador. Ele é juiz, não eu. Sabe por que eu não sou juiz? Porque eu posso errar tanto quanto aquela pessoa errou comigo. Porque eu posso decepcionar alguém lá na frente e eu vou querer que a outra pessoa me perdoe. Porque eu não vou aguentar viver com o peso de uma pessoa que está com raiva de mim. De uma pessoa que está magoada comigo. Eu vou ficar incomodada. Porque aquela coisa vai ficar na minha cabeça. Olha, meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado e aquela pessoa não quer me perdoar. Claro que numa situação dessa, a gente coloca diante de Deus em sinceridade. A gente pede perdão àquela pessoa. Se a outra pessoa não quiser perdoar, então a gente ora para que o Espírito Santo toque naquela pessoa, né? Mas a gente faz a nossa parte. Aquilo que a gente tem que fazer é a nossa parte. Somos cooperadores de Deus. Está escrito. Quando a gente faz a nossa parte, a gente fica o quê? De consciência limpa. E não ficar aguardando uma coisa. Porque a gente tem que lembrar que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se aprovou, deixa aí o joinha. Deixa o like para ajudar o vídeo, ajudar o canal a alcançar mais pessoas com essa palavra de vida. Não deixe de se inscrever se ainda não é inscrito. E ative o sininho para as notificações para não perder mais nenhum vídeo de Meditando Comigo na Palavra, para que você seja cada vez mais abençoado. Então, até a próxima, meus irmãos. Deus abençoe você.